Trilhas da Democracia continua debatendo as lutas pela igualdade e pela diversidade na política e na sociedade em geral. A nossa convidada de hoje é assistente social, mestra em serviço social e vereadora da cidade de Campina Grande, na Paraíba, pelo Partido Comunista do Brasil. A nossa convidada é Jo Oliveira. Jo, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de debate e de defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Jo. Imagina, Marta, eu que agradeço, né, ter a possibilidade de estar aqui nessa ferramenta que tem como bandeira a defesa da democracia e dialogar com as pessoas, né? É sempre importante quando a gente tem a possibilidade de partilhar os nossos pensamentos, as nossas ações, de que modo a gente pode contribuir para essa sociedade de fato democrática, né, que é o que faz a gente se movimentar todo dia para construí-la. Jo, vem causando uma polêmica muito grande o artigo publicado no domingo passado na Folha de São Paulo pelo antropólogo Antônio Risério. Nesse artigo, ele defende a tese de que, com o identitarismo, teria se desenvolvido o racismo de negros contra brancos, um racismo, na narrativa na argumentação do Antônio Risério, um racismo que teria se tornado não mais uma exceção, mas sim a norma, com o avanço daquilo que ele chama de neorracismo identitário. Eu queria, então, te convidar a refletir sobre essa inoportunidade, né, da publicação desse artigo, e, de uma maneira mais geral, sobre as teses do racismo reverso, né, da ideia de que não existe racismo no Brasil, e aqui eu não estou nem me referindo às teses de democracia racial do Gilberto Freire, mas sim às teses de, por exemplo, Ali Campbell, né, aquilo que vem defendendo já há muito tempo Demetrio Magnoli, né, e, por fim, o Leandro Narlock, que ocupa o espaço do negacionismo histórico na Folha de São Paulo. Então, por favor, Jô, fique à vontade para refletir com os nossos ouvintes, os nossos espectadores, sobre essa questão. Por favor. Estou rindo aqui, mas é de nervoso, né? Como diz algumas pessoas. E assim, eu particularmente não li esse artigo, mas acompanhei muito da repercussão dele a partir das redes sociais, inclusive tudo que foi colocado, né, por ativistas e pessoas que estão ligadas na pauta racial, mas também não, né? Não só pessoas negras, não só o movimento negro, mas muita gente, inclusive, teve a capacidade de se indignar, né, daquilo que foi posto e da forma como foi colocada. Assim, eu particularmente considero de uma ignorância muito grande sobre a nossa realidade. E não é a ignorância somente no sentido de desconhecer o que a gente vivencia, mas a ignorância mesmo no sentido restrito da palavra, né? Preferir ignorar aquilo que a gente tem, inclusive a partir dos dados, aquilo que está aí posto para a gente, de como a gente vivencia essa sociedade, de como ela não é democrática para nós, a população negra, e colocar isso, inclusive, como atos isolados ou ações isoladas de talvez uma pessoa negra violenta, ou, enfim, uma coisa muito do campo pessoal, se a gente pode colocar assim, e trazer isso para essa referência do todo, né? Então, assim, além dessa ignorância, também é desonesto, né? Porque aí você leva em consideração que, por exemplo, nós não temos acesso à estrutura desse país que nos possibilite, né, ter a possibilidade de oprimir alguém a partir do nosso lugar enquanto pessoas negras e colocar uma pessoa branca, por exemplo, nesse lugar de oprimido. A gente não tem esse poder político, econômico, social, né, jurídico. Então, como é que a gente vai estar aí fazendo ou reproduzindo esse tipo de racismo como ele é colocado e fazendo essa diferenciação mesmo, essa hierarquização entre as pessoas? Então, às vezes eu vejo isso de forma muito preocupante, primeiro pelo veículo que foi colocado isso, então já não vejo assim de uma forma muito inocente, há uma intencionalidade política, né, e aquilo que eu faço sempre questão de colocar, sempre que enquanto população negra, enquanto povo preto, a gente tem a possibilidade de trazer à tona pautas ou denunciar aquilo que é do nosso dia a dia, da nossa realidade, a gente tem uma contraofensiva nesse sentido, né? Na mesma medida em que a gente tem alcançado ainda lugares que são
necessários para a gente, como espaço político, como espaço midiático, como ações ainda muito pontuais, a gente tem todo um movimento desse para tentar nos colocar nesse lugar de que somos nós agora os algozes, né, quando na verdade nós sempre fomos vítimas dessa estrutura que estrutura a nossa realidade, a nossa vivência nessa sociedade, que é racista, que é misógina, né, que é classista. Então, a gente precisa, inclusive, desconsiderar isso. Mas como é que a gente desconsidera quando pensamentos como esse ocupam ferramentas, né, tão importantes e que têm essa capacidade ainda de reverberar uma fala como essa em pleno século XXI? Né? E, ao mesmo tempo, nos leva aí a refletir, por exemplo, será que essa pessoa, né, desconhece que as pessoas que ainda hoje são resgatadas em trabalhos, por exemplo, análogo ao escravo, são pessoas negras, sejam elas na condição de trabalhadoras domésticas, de pessoas ligadas ao garimpo? Será que desconhecem os dados mesmo com relação ao genocídio da juventude negra, a relação do feminicídio, que significa, por exemplo, a face da miséria desse país? Então, assim, nada é sem uma intenção, principalmente quando a gente também vai passar aí por um contexto político, um contexto político eleitoral, em que temas relevantes para nós estarão também em pauta, e aí a gente tem ações como essa. Então, eu fico sempre muito preocupada, porque isso acaba sendo só um caminho do que vem aí de muito mais dificuldades para que a gente sustente esse debate. E aí, infelizmente, a gente ainda se encontra não só nesses espaços, por exemplo, dos meios de comunicação, mas até aqui nas nossas práticas diárias mesmo, né? Volta e meia, quando a gente coloca algum tema que é relevante, a gente escuta de alguém, ou de pessoas que estão aqui nesse espaço que a gente transita, por exemplo, como a Câmara de Vereadores, ou outros espaços também de vivência, né? Mas lá vem vocês com essas pautas, lá vem já trazendo essa coisa. Quando a gente muitas vezes quer se colocar nesse lugar ainda de reconhecer a nossa humanidade, dizer que somos pessoas negras, de colocar a nossa identidade aí como um lugar importante para marcar esse debate no conjunto da sociedade. Então, são tarefas pesadas que nós teremos, obviamente nós não vamos retroceder, né, diante do que a gente tem feito, tem buscado de espaço, mas que nos deixem alerta, né, até porque são reedições de pensamentos que sempre balizaram aí essa construção desse mito da democracia racial, de que não existe racismo nesse país. Nós estamos passando por um novo processo, né, de reality shows, que volta e meia esses debates acontecem, já estão acontecendo, as redes sociais estão inundadas já de fala de pessoas que estão ocupando um lugar de visibilidade e trazendo como se o racismo não existisse na nossa sociedade, como se fôssemos todos iguais, mas a gente sabe que no dia a dia, que na prática dessa sociedade, a gente infelizmente não experimenta, né, essa sociedade de iguais. E é importante você ter dito isso, porque certamente o artigo do Antônio Rizelli ficou limitado a uma parcela de formadores de opinião, de uma classe média, classe média alta, intelectualizada, né? Mas aqui eu imagino que os impactos trazidos por determinadas falas da nova edição do Big Brother Brasil alcancem uma parcela significativa do senso comum, né? E também do mundo das redes sociais, né? Como é que você percebe o bem ou o mal causado por esses programas que já vêm se tornando característicos, né? Com personagens que emitem falas contrárias ao politicamente correto, contrárias a um senso comum, digamos, democrático, né? Que se formou no Brasil em relação a determinadas pautas, como aquelas que dizem respeito à etnia, à raça, a gênero, orientação sexual, etc. Marco, às vezes eu tenho a impressão que essas pessoas são escolhidas a dedo, assim. Da mesma medida que se escolhe colocar uma pessoa que tem um perfil, você possa apelar para a meritocracia e colocar como exemplo para a sociedade, ó, essa pessoa venceu pelos seus esforços, então é possível para você, né? Também se coloca ou se procura, sei lá, perfis que também meio que reproduzam isso, para dizer, ó, quem está dizendo é uma pessoa negra que está ocupando determinado espaço, então é relevante também por ser isso. Então, é um perigo,
muito grande. Eu, como particularmente acompanhei já algumas edições, e volta e meia olho, né, o que são esses reality shows, eu tenho muita preocupação nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem a possibilidade de aproveitar essas determinadas falas e fazendo essa conversa, né? Quantas vezes eu não conversei com outras pessoas de outros espaços, e até acompanhando mesmo esse debate das redes sociais, para saber o que, que as pessoas estão colocando, até que ponto elas concordam, como é que elas apresentam o contraponto. Então, também é um espaço para que a gente possa fazer aí as nossas colocações, trazer, ó, isso é um equívoco, ou não, isso aqui está correto, sabe? Então, assim, infelizmente, também é um retrato do que a gente tem na nossa sociedade, mas que eu percebo cada vez mais a possibilidade de a gente fazer esse debate. Nem sempre, infelizmente, com a mesma proporção que você tem, né, por estar nesse lugar de muito maior visibilidade, mas também de não deixar passar, sabe? É fundamental que a gente também tenha esse entendimento. Agora, o perigo está, como eu disse, né, no que se escolhe como referência para colocar, muitas vezes, nesses lugares. João, você acha que vai além de audiência de luta desenfreada por audiência, seja no caso da Rede Globo, seja no caso da Folha de São Paulo, levantar essas falas polêmicas, ou existe, na verdade, um projeto político, uma intencionalidade ético-política por trás do espaço que se abre nesses dois grandes espaços de mídia tradicional, como o Globo e a Rede Globo e a Folha de São Paulo? Eu sou cada vez mais convencida que faz parte mesmo de um projeto, mas não tem como. No momento de efervescência como esse, que a gente tem esse debate, que precisa fazer esse debate no conjunto da sociedade sobre nos reconhecermos enquanto população negra, enquanto população brasileira, acompanhar quem nós somos a partir das diferenças, mas aquilo que nos unifica, aquilo que nos torna, né? A pessoas, enfim, brasileiros, brasileiras, a gente traz debate como esse, e debates muitas vezes até requentados e que muitas vezes superados mesmo do ponto de vista científico, dessa produção acadêmica que nós temos contribuído, inclusive enquanto população negra, a partir dos nossos olhares, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escreve. Então, assim, eu nunca imagino que é aleatório, que é ingenuidade, sabe? Tem sempre uma intencionalidade, eu não consigo não perceber que não seja isso. Infelizmente, sempre, de novo, sempre que a gente tem a possibilidade de fazer um debate mais ampliado, por exemplo, a gente vem ainda de uma efervescência do Vidas Negras Importam, né? E aí, o que é que a gente acompanhou desse movimento até aqui? A gente teve um movimento cada vez mais massivo de pessoas dizendo que precisam ter a sua condição de pessoas brancas respeitadas, não é? Ou falar dessa questão das vidas brancas que também importam, ou falar de tantas outras coisas que não precisariam nem ser postas, né, em debate, e infelizmente a gente acaba acompanhando isso. Então, eu não consigo não perceber como não sendo parte de um projeto mesmo, para trazer esse tipo de debate, enfim, ainda no nosso contexto. Jô, você entende que as pautas identitárias devem estar presentes no programa político, que seja o programa político da candidatura majoritária de um bloco de forças democrático e progressista, ou, por exemplo, como recentemente defendeu o prefeito do Recife, João Campos, de que as pautas identitárias não são as pautas principais para um projeto de transformação do Brasil, de enfrentamento, um projeto alternativo e de enfrentamento a Jair Bolsonaro. Quem diz isso geralmente é uma pessoa branca, né? Então vamos aqui começar por esse processo. A pauta identitária ela não só deve estar presente, como as pessoas que estão em torno. E aí não é só pauta, né, mas que estão em torno dessa vivência das questões raciais também precisam construir os programas. Porque, assim, você não está falando para negros, você não está falando para indígenas, você está vivenciando e dialogando com essas pessoas. É um processo de construção e ele precisa ser coletivo, né? Então, não é somente falar sobre ou trazer o tema, é estar nessa construção também. E é fundamental que os projetos políticos tenham a capacidade de ouvir, construir, se comprometer em implantar aquilo que possa ser resultado dessa construção, porque assim, nós temos muitas vezes, ainda enquanto movimentos sociais, ainda enquanto campo político,
a tendência a dizer, não, uma opressão ela é mais importante que a outra. E volta e meia a gente está se debatendo aí com essa questão de classe, com as questões de gênero, com as questões raciais, como se elas não fossem, não estivessem interligadas, como se as opressões, por exemplo, elas não conferissem, né, essa capacidade de nos colocar em lugares diferentes quando elas se intercruzam, né, quando elas se sobrepõem. Então, é importante que a gente leve sempre em relação que nós, quando falamos, por exemplo, eu, quando falo na condição de mulher negra, que estou chegando a primeira vez na Câmara de Vereadores de Campina Grande e trago essa questão da identidade, é reforçar que nessa estrutura política que define vidas, que se fala de projetos políticos, que tem a possibilidade de mudar o dia a dia das pessoas, nunca teve a figura de uma mulher negra nesse lugar. Não é só a representatividade, é a questão da identidade que está lá colocada e que tem a possibilidade de trazer o seu olhar e intervir nisso diretamente. Então, é ter a possibilidade de, na condição de cidadã, com um potencial eleitoral, de ser votada e votar, de estar ocupando aquele lugar. É o básico quando a gente fala dessa questão da identidade, é o meu direito na condição de mulher negra de construir também um programa político que vai dizer respeito ao conjunto do país, né, ao conjunto do estado, da nossa cidade. Então, é estar na construção e na execução desse programa. É extremamente importante também que a gente leve em consideração isso. E, Jô, você acaba de completar um ano de mandato, né, na Câmara de Vereadores de Campina Grande, e eu queria que você compartilhasse conosco, né, quais foram as reações negativas e positivas. Eu imagino que as reações negativas tenham sido fortes, né? E também quais as linhas de ação do teu mandato voltadas ao combate ao racismo, combate à misoginia, combate ao preconceito de classe. Então, por favor, eu queria que você dissesse, de alguma maneira, fizesse um balanço desse teu primeiro ano de mandato, tendo em vista essas três dimensões, a dimensão étnico-racial, a dimensão de gênero e a dimensão de classe. Tá. Primeiro, eu fico sempre muito feliz quando eu tenho a possibilidade de falar desse mandato, né? Porque, assim, ele é resultado de um processo aí de pelo menos 6, 7 anos que a gente vem nessa construção de ter a possibilidade de chegar nesse espaço, né? Então, assim, está hoje falando sobre esse ano de mandato é colocar uma construção que a gente começou lá em 2014, 2015, falando sobre a necessidade de ocupar espaços estratégicos, né, para a nossa luta, e o espaço do Legislativo Municipal foi uma dessas ferramentas que se apresentou como necessárias para que a gente pudesse, né, fazer essa intervenção. Então, estar aqui hoje falar sobre esse ano de mandato é também falar sobre esse caminho que a gente percorreu, né, e colocar que ele não foi fácil, né, foi muito difícil chegar nele, mas no momento em que a gente chega, tem a possibilidade de ouvir muitos relatos de pessoas que dizem do quanto se sentem representadas, do quanto tem sido bacana ouvir o que a gente fala lá na tribuna da Câmara de Vereadores, do quanto se identifica do que aquilo que a gente traz, e também tem a possibilidade de fazer os enfrentamentos, né? Porque volta e meia a gente está trazendo alguma coisa, alguém diz, mas vocês estão criando. Não, isso não existe, isso não é da nossa realidade. E aí a gente diz, como não? Né? Se nós estamos falando aqui, inclusive, baseado naquilo do que a gente experimenta, né? Do que o mandato tem se proposto a fazer, como, por exemplo, construir projetos de forma coletiva, sentar com os movimentos, as entidades que pautam, por exemplo, a questão racial aqui na cidade e apresentar um projeto de lei que paute um programa de enfrentamento ao racismo institucional na nossa cidade, de dialogar com as mulheres, sejam elas organizadas em movimentos ou não, e fazer plenárias e ter a possibilidade de ouvir o que essas mulheres entendem como importante, como necessário para a cidade, a partir da lógica delas, e ter a possibilidade de levar isso não só o debate para a Câmara, mas também apresentar isso enquanto projeto de lei, subsidiar as nossas discussões com os secretários e secretárias que estão, né, no exercício da gestão mesmo da cidade no dia a dia. Então, assim, essa possibilidade de estar aberta, né, enquanto espaço de legislativo, mas de ouvir as pessoas, fazer essa interação, tem uma coisa que foi essa coisa que marcou muito o nosso ano de mandato. Eu sou particularmente muito feliz por isso, porque a cada lugar que a gente chega, a cada possibilidade que a gente tem de ouvir as pessoas,
a gente recebe uma proposta, a gente recebe uma sugestão, a gente recebe até mesmo a reclamação, quando ela vem, ela também vem junto com uma proposta. Então, estar aberta a isso foi o que fez assim, o nosso diferencial para trazer essas vozes, né, no que diz respeito ao recorte de gênero, a questão da construção racial, ouvir os trabalhadores e a trabalhadora, levar as entidades, né, para os espaços da Câmara de Vereadores, abrir tribuna livre, conversar com essas pessoas também nesse espaço legislativo foi assim, foi muito importante e eu me sinto assim muito feliz, né, por estar neste um ano comemorando os resultados que nós comemoramos, por exemplo, seja da nossa produção parlamentar, mas principalmente o reconhecimento que a gente tem junto às pessoas, né, que nos confiaram esse espaço e que garantem essa relação, né, de ter essa possibilidade de continuar construindo, continuar acreditando, porque infelizmente a gente está no espaço político que as pessoas ainda são muito assustadas com ele, né? Ainda está no conjunto da sociedade que uma vez que você se insere em um determinado espaço, você automaticamente vai ser engolido por essa máquina, por essa estrutura e talvez reproduzir muito dos comportamentos, né, que a gente ainda atribui à classe política. Então, quando a gente está em determinados espaços que escuta a pessoa dizendo que bacana que você não mudou, que bacana que você continua ouvindo as pessoas, que bacana que você se disponibiliza a isso, eu acredito que a gente está no caminho que a gente pensou quando ouviu as pessoas, as entidades, inclusive para a construção da nossa carta-programa, mas agora, nesse um ano, para a execução dela, né, assim, do que a gente já pode avaliar aí do que foi feito, seja na condição de trazer tanto os projetos de lei, como as audiências públicas, as tribunas livres, enfim, a todas as possibilidades que a gente teve de dialogar com as pessoas. Jô, você é vereadora numa cidade em que existe uma oligarquia dominante, e a oligarquia dos Cunha Lima, né, que são muito fortes, né, dentro do PSDB, né, ou pelo menos foram fortes em algum momento dentro do PSDB. Eu queria te perguntar sobre os cenários existentes na disputa política em Campina Grande, se você puder também, na Paraíba, em geral, tendo visto essa disputa que se avizinha entre Lula e Bolsonaro. Por favor, João. É muito sofrido, né, falar do nosso lugar enquanto um campo, né, um campo progressista de esquerda, como esse lugar que nós nos identificamos e experimentamos a nossa vivência política, e falar de Campina Grande. Inclusive é um debate eterno entre nós aqui, né, da esquerda, se Campina é uma cidade conservadora ou não. Mas a gente tem uma referência, como você colocou, e infelizmente nós somos conhecidos e conhecidas lá fora como a Ilha Tucana, exatamente por conta dessa relação que você traz, familiar, oligárquica, e essa relação direta com a política. E aí não só esse clã, né, esse grupo familiar, mas existem os ribeiros, existem os vitais que estão aí na política há muito tempo, muitas vezes dando as linhas e nos colocando nesse lugar aqui de que, infelizmente, a política, muitas vezes, você só muda o primeiro nome, seja no espaço da Câmara, seja no espaço da Assembleia, mas o sobrenome ele está lá posto e garantido como esse lugar de referência. E assim, falar desse lugar com relação a esse campo familiar também é trazer que, infelizmente, por exemplo, o PT nunca ganhou aqui nessa cidade. Então, isso marca também um lugar de como a cidade ela também tem uma opção, né, por um projeto muito mais à direita, né, disso que a gente se coloca enquanto campo. Mas também é um desafio, né, porque ao mesmo tempo em que a gente tem essa vivência, a gente experimenta também situações como essa que, por exemplo, traz a nossa eleição ou que traz a possibilidade de a gente ter pessoas que se colocam na disputa e que apresentam um outro contraponto óbvio, né, dentro do que está posto historicamente na nossa cidade. Assim, eu tenho sentido ventos muito mais de mudança, sabe? Assim, a gente tem que dar a possibilidade de fazer esses diálogos, a gente tem que dar a possibilidade de estar no conjunto da sociedade, ouvindo também o que elas pensam a respeito. E nesse contexto que nós estamos vivenciando esse desastre do que tem sido a gestão Bolsonaro, isso tem ficado muito mais marcado. Obviamente que a gente precisa colocar que o Bolsonaro ganhou aqui na cidade com 56% dos votos válidos, ganhou também na capital, ganhou em Cabedelo, então, assim,
dos 5 maiores colégios eleitorais, ele ganhou em 3 aqui no nosso estado, né? Então, isso mostra também um caminho. Mas hoje, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente tem a possibilidade de dialogar com os motoristas de aplicativo, de transportes de modo geral, quando a gente está na fila do supermercado, está dialogando com as pessoas, a gente tem se deparado com a indignação delas com relação a esse projeto político que está em voga. Então, mostra que a gente tem esse campo aí para pautar, para fazer os enfrentamentos e colocando para as pessoas, né, isso que a gente tem vivenciado, e traduzindo essa realidade, que muitas vezes chegam para as pessoas com a linguagem jornalística, né, vamos colocar assim, das grandes massas, que nem sempre traduz aquilo do que de fato é, então a gente tem uma tarefa aí de estar fazendo esse debate com as pessoas. Eu não gosto dessa expressão de dizer a gente precisa voltar às bases, né, porque parece que a gente não estava, mas assim, de ter a possibilidade de estar cada vez mais junto, e em todos os lugares que sejam possíveis a gente fazer esse desmonte, né, fazendo essa fala do que é posto pelo próprio desgovernante, como também, né, dos meios de comunicação, de ter ainda a possibilidade de fazer esses enfrentamentos. Então, tem sido um cenário que eu tenho achado particularmente bacana da gente fazer, e olha que eu estou falando de Campina Grande, né? Mas com relação ao Estado, a gente tem aqui uma disputa, né, que está cada vez mais marcada com a liderança, né, em termos de números, e as pesquisas apontam que o Lula tem uma larga vantagem aqui no nosso Estado, como teve historicamente, inclusive, Haddad ganhou no nosso Estado, mas assim, onde a gente chega tem sentido esse vento, né? Não sei se eu sou muito animada com a história, né? E às vezes eu preciso me segurar um pouquinho, mas assim, a gente tem tido a possibilidade de ouvir das pessoas, né? Do quanto elas estão insatisfeitas com esse cenário. O que me preocupa é que talvez um campo aí que possa responder a essas questões de Bolsonaro, sem necessariamente se colocar um campo, por exemplo, em relação ao PT, possa ganhar espaço. O Moro teve por aqui esses dias, né, bancou o baladeiro, teve umas festas, pegou Covid, inclusive, é importante colocar, né, e teve aí umas festas, né, pelas cidades, e ao que parece, teve pelo menos uma aceitação, mas assim, não foi nada do que se comparado certamente à vinda de Lula para cá e do que a gente aguarda do que será esse momento, né? Então, em termos a nível nacional, o debate ele será de fato acirrado, volta e meia a gente tem a possibilidade de experimentar na Câmara de Vereadores, né? Falas muito conservadoras, inclusive reproduzindo o pensamento do próprio presidente, né? Ainda muito imbuída daquele caráter, né, de que a esquerda enfim, apresenta o pior para a família, apresenta o pior para a sociedade, quando a gente sabe que não é isso e tem a possibilidade de fazer esses enfrentamentos. Então, isso muitas vezes também me mostra qual será a tônica desse debate para as eleições de 2022, e já deixa a gente ali mais ou menos entendendo quais caminhos que a gente pode ir respondendo, né, à medida que esses temas, por exemplo, forem chegando para a gente. Jo, eu queria agora conversar um pouco sobre a proposta de federação. Né? Se aventa a possibilidade, né, da construção de uma federação formada pelo PT, pelo PSB, pelo PCdoB, principalmente, seria, digamos, o núcleo estratégico dessa federação, mas, ao mesmo tempo, no campo da esquerda, centro-esquerda, né, também se fala da concretização de uma federação que reúna PSOL e Rede. Você, em primeiro lugar, você é simpática à ideia de federação? Você concorda? Você faz a defesa da ideia de federação? Por quais razões? Né? E se você pudesse optar, né, por qual das duas federações, uma federação junto a PT, PSB, ou uma federação junto à Rede e PSOL, em que campo você acha que o PCdoB deveria se integrar, ou ainda se haveria a possibilidade de uma única federação que reunisse todo esse conjunto de partidos da esquerda e centro-esquerda? A nossa frente ampla, né? Seria um sonho, inclusive, isso. Eu acho que nós avançaríamos muito nesse contexto. Mas, assim, primeiro é importante colocar o lugar que o PCdoB teve nesse processo de debate sobre as federações, né, até do ponto de vista mesmo do que significa a federação para a nossa
para a nossa realidade, para a nossa sobrevivência, inclusive enquanto partido. E é importante falar sobre isso, que nós estamos falando das federações, da importância que ela tem para o PCdoB no ano do centenário do partido, né? Então é muito importante também trazer isso à tona. E aí colocar o seguinte, eu tive a possibilidade de dialogar em agosto, né, com a nossa presidente Luciana Santos, sobre a federação, e ela colocando para a gente o quanto é importante a gente apresentar uma proposta política, uma proposta de agremiação política, para além das coligações, né? Porque a coligação ela tem um fim muito simples, ela tem um fim muito em si mesmo, que é meramente eleitoral e pontual para uma única eleição. E a federação, ela nos traz essa possibilidade de a gente pensar de forma articulada para mais processos, né? Traz para a gente a possibilidade de pensar de forma ampliada, trazer mesmo programas, pensar em um estatuto, pensar de forma muito mais articulada, como eu acredito que será, né? Um exercício fundamental para a gente nessa perspectiva mesmo, né? De nos organizarmos, de pensar em projetos políticos comuns. Então, eu sou entusiasta da federação nesse sentido, do que ela nos traz a partir da nossa capacidade de articulação, de organização e atuação conjunta. Se ela acontecesse com todo mundo, seria fantástico, né? Imagine, a gente fala há tanto tempo dessa possibilidade de frente ampla, de construir um caminho coletivo cada vez mais plural, que levasse em consideração a nossa diversidade, mas aquilo que nos irmana, né, que nos coloca juntos e juntas, seria fantástico. Eu sou muito simpática por essa relação PT, PCdoB, PSB, porque eu passei muito tempo no PT, eu acho que eu fiquei uns 15 anos filiadas ao PT, então conheço mais ou menos o funcionamento, a estrutura. Também fui filiada ao PSB, então conheço também a estrutura, então tenho muito mais afinidade do ponto de vista pessoal e da minha atuação política, né, nesses últimos 20 anos. Mas, assim, eu tenho certeza que o partido vai construir o melhor caminho do que seja relevante, né, para a sua manutenção, mas principalmente para essa construção enquanto partido. Aqui eu já ouvi, por exemplo, a possibilidade de federação, rede, PV e PSOL, né? Então, eu conheço muita gente do PSOL, muita gente que garante um debate importante, que se o PCdoB estivesse lá, também contribuiria de forma como deve ser dentro desse campo que a gente defende, das bandeiras que nos são comuns, mas também elas são possíveis aqui junto ao PT, junto ao PSB, junto ao PCdoB. Então, vamos ver o que significa esse processo. A gente sabe que tem um caminho longo aí, até porque tem muita coisa que está sendo pautada, inclusive nessa questão da disputa pelo PT com o governo do Estado em São Paulo, por exemplo, o próprio governo aqui em Pernambuco. Então, onde as forças elas precisam estar muito mais alinhadas, a gente sabe que vai definir muito, né, do que significam isso, mas é sempre um momento importante, porque nós temos a possibilidade de construir caminhos cada vez mais coletivos. Não que não sejam antes, mas aí a gente sabe que agora a coisa precisa estar muito mais articulada, inclusive do ponto de vista de um estatuto, né, de uma coisa que garanta essa organização e por processos, não somente para uma eleição, por exemplo, a 2022. Jo, uma última pergunta. Você é assistente social, graduada em serviço social, fez o mestrado em serviço social. E eu queria te perguntar qual a importância, eu sou professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, e eu gostaria de te perguntar qual foi a importância da graduação em serviço social, do mestrado em serviço social, no teu processo de amadurecimento político, o teu processo de formação política. Obrigada, Marco. Então, eu sou apaixonada pelo serviço social, primeiro porque trouxe essa dimensão de classe, né? Me perceber enquanto sujeita que tem um papel, né, não só do ponto de vista da atuação profissional, mas de comprometimento ético-político mesmo, né, com a classe trabalhadora. Então, o serviço social me garantiu isso. E, a partir do serviço social, eu tive a possibilidade de conhecer os movimentos sociais, porque quando eu entrei, né, para a graduação em serviço social, eu conheci o movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, conheci o Partido dos Trabalhadores. Então, toda essa relação, né, com a luta veio mesmo com o serviço social. Então, além da dimensão profissional, né, também essa dimensão da militância e essa atuação me foi possível a partir do serviço social. Então, sempre que eu encontro alguém que foi lá do serviço social e a gente se esbarra muito, né, com assistentes sociais, professores, a gente diz que está num tantinho ali de dominar o mundo, né? Então, eu acredito que a gente tem essa possibilidade. O serviço social foi e é fundamental, assim, para a minha leitura, né, das realidades, ou da realidade que a gente vivencia, e de como a gente pode se movimentar aí, fortalecendo
o nosso lugar e a nossa compreensão a partir da luta de classes, e tendo a possibilidade, por exemplo, no mestrado, juntar não somente o serviço social, mas aí também essa questão do aspecto racial e de gênero, porque o meu mestrado, a linha foi diversidade e relações de poder. Então, por exemplo, ter a dimensão de que nós temos um compromisso ético-político com a classe trabalhadora e reconhecer quem é essa classe trabalhadora, né? Muitas vezes colocando esse lugar da mulher negra, foi assim, me achar no mundo, como eu costumo dizer, e o serviço social teve esse lugar. Jo Oliveira, vereadora do Partido Comunista do Brasil na cidade de Campina Grande, na Paraíba, muito obrigado. E na próxima semana, dando continuidade no quarto programa da série Lutas pela Igualdade e pela Diversidade na Política e na Sociedade, nós entrevistaremos uma outra Jo, a Jo Cavalcante, co-deputada do PSOL na Assembleia Legislativa de Pernambuco, junto a Rombeyoncé Lima. Então, nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.